quais são os próximos passos. Eu vou chamar aqui ao nosso programa o advogado Guilherme Barcelos. Ele é especialista em Direito Constitucional e também especialista pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Lara. É um prazer falar com vocês. Doutor, já começo perguntando ao senhor sobre esse ponto da defesa de Jair Bolsonaro quanto às entrevistas. Realmente, neste caso, Alexandre de Moraes teria que ser mais específico? Qual é a opinião do senhor? Eu li a manifestação, Gabriela, e particularmente gostei bastante do que li. A defesa foi leal, transparente e trouxe questões bem contundentes, assim, a esclarecimento. Já respondendo à tua pergunta, sim, eu não tenho dúvida alguma. Ele não apenas deveria esclarecer, como também deveria justificar e fundamentar o porquê de estar proibindo, se é ou se fosse o caso de proibição. E essa justificação, fundamentação, ela ganharia um relevo ainda maior, porque a própria jurisprudência do Supremo tem precedentes de autorização de entrevistas em hipóteses relativamente similares. Mas mais do que isso, o Supremo já autorizou, inclusive, entrevistas de condenados, com condenação transitada em julgado, cumpridores eles de penas. Portanto, respondendo efetivamente à tua pergunta, sim, ele deve esclarecer. E mais do que isso, se eventualmente estivesse proibindo, ele deveria justificar, fundamentar o porquê, inclusive, ou talvez, sobretudo, à luz da jurisprudência do próprio STF, que rechaçaria este tipo de medida, este tipo de investida. Agora, doutor Guilherme, na sua opinião, nos despachos de Moraes, primeiro, o primeiro de todos, né, na sexta-feira, quando ele impõe as medidas cautelares a Bolsonaro, e o segundo já nessa semana, no início da semana, quando ele esclarece melhor o que ele está proibido de fazer. E aí ele fala, né, sobre esses pontos da retransmissão, veículos de terceiros, enfim. Na sua opinião, diante desses dois despachos, especialmente desse último de Alexandre, que foi assinado por Alexandre de Moraes, ele está proibindo expressamente Bolsonaro de dar entrevistas? Lara, até o momento não me pareceu, não. Mas mais do que isso, se estivesse fazendo, e até o momento realmente não me pareceu, mas se estivesse fazendo, nós estaríamos diante de uma hipótese de censura prévia, que é vedado pela nossa Constituição. Mais do que isso, eu reitero o que já disse. A jurisprudência do STF tem decisões autorizando esse tipo de entrevista em hipóteses similares. Qual é o X da questão? Qual é o gargalo? O gargalo está representado aqui nas redes sociais. A questão central é rede social. O ministro proibiu o ex-presidente Bolsonaro de acessar as suas redes. Proibiu o ex-presidente Bolsonaro de fazer posts, gravar vídeos, disseminar vídeos e posts por intermédio das suas redes. A pergunta, no entanto, para além daí é: como é que ele vai controlar que terceiros o façam? Ele não tem como controlar contas de terceiros. E aí, bom, fazendo toda essa volta é que adentra a temática das entrevistas. Essas entrevistas, e tu muito bem disse anteriormente, elas sim seriam, no fim das contas, replicadas por contas Brasil afora e até no mundo. Mas como é que o réu, ou neste caso um investigado, vai controlar o que terceiros fazem a partir daquilo que é jogado na rede? É impossível, não tem como. De modo que, eu digo aqui de maneira muito franca e transparente, mas também segura, o que o ministro estaria tentando fazer, especialmente se eventualmente proibisse eventuais entrevistas, é impor a Bolsonaro uma verdadeira mordaça, o que a Constituição não autoriza. Pois é, doutor, exatamente isso que o senhor falou. Assim, ele não especificou sobre entrevistas, mas a rede social é aberta. Há veículos jornalísticos que estão apenas nas redes sociais. Então, já que ele não especificou, mas como consequência, tem veículo jornalístico que é só na rede social, isso não pode ser considerado já uma censura? A mim, sim, sem dúvida alguma. A decisão do ministro, ele impõe censura prévia ao ex-presidente, no que eu discordo ferozmente. E eu trago, Gabriela, de mais a mais,
uma reflexão a vocês mesmos, jornalistas. A temática inerente a essa investigação, assim como da ação penal, aquela do 8 de janeiro, que também está tramitando, é de interesse público. E vocês, jornalistas, não apenas podem, como devem, inclusive, cobrir esse tipo de temática. Na lógica da decisão, vocês sequer poderiam fazer, não poderiam entrevistá-lo, como se não fosse importante ouvi-lo também. E como se ele mesmo não pudesse criticar o agir do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal, especialmente na pessoa do relator. Então há, no meu ponto de vista, uma sucessão de equívocos que faz com que esta decisão do ministro represente não apenas mas uma enxurrada de arbitrariedades. Agora, doutor Guilherme, muito se fala pela oposição, pelos bolsonaristas, de porta-vozes de Bolsonaro. Você acha que Moraes pode entender como uma infração as medidas cautelares se, por exemplo, o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, publicar nas redes sociais aspas que seriam de seu pai, mas na conta do próprio Flávio? A gente viu, por exemplo, a senadora Damares Alves falando que Michele Bolsonaro, a esposa do ex-presidente, será a porta-voz dele, enfim. Então, há um entendimento de que é possível que essas pessoas próximas a ele comecem a se manifestar, de fato, transmitindo algumas mensagens dadas pelo ex-presidente, que era, de fato, né, até aquele momento ali das medidas cautelares impostas por Moraes, nas redes sociais, a grande voz da bolsonarista, a grande voz da direita no Brasil, né? E agora proibido de se manifestar nas redes sociais. Com certeza a gente vai ver já nos próximos dias pessoas próximas a ele se manifestando com mensagens transmitidas por ele. Isso pode ser interpretado por Moraes, então, como uma infração às medidas cautelares? Lara, em sede de direito penal, de direito processual penal, as responsabilidades elas jamais poderão passar da pessoa do investigado, do acusado, do condenado eventualmente. E esse, aliás, é um princípio secular que remonta, no mínimo, à Revolução Francesa. Então veja que é uma questão bem importante. No Brasil, todavia, como dizia um político lá nos anos 90, até mesmo o passado é incerto. O que dizer então do futuro, né? Porém, jamais o STF poderia responsabilizar terceiros por eventual descumprimento dessa medida cautelar. Agora, me parece que eles poderiam eventualmente também ser mais sutis, né? Eu não abriria uma live, por exemplo, com uma carta do presidente dizendo que é dele. Se isso acontecesse, sim, poderia sim ser cogitado o descumprimento dessa medida cautelar. Agora, para além daí, não. De modo que, se assim ocorresse, o STF estaria impondo uma medida cautelar não apenas ao Bolsonaro, mas a pessoas que sequer mesmo são investigadas. E isso seria, vez mais, uma medida demasiado arbitrária. E, doutor, a gente ainda não tem a manifestação de Moraes. A gente poderia dizer até que está demorando, né, já que a defesa apresentou ontem, no começo da noite. O que será que ele pode alegar agora, na opinião do senhor? Quais as linhas ele pode seguir? Olha, Gabriela, pelo que eu li mais cedo, recebida a manifestação da defesa no final do dia de ontem, o ministro Alexandre teria intimado a Procuradoria-Geral da República para se manifestar. Nessa manifestação, o que a Procuradoria vai dizer? Houve ou não houve o descumprimento? Se ela disser que houve, irá representar pela decretação da prisão preventiva. Se disser que não houve, e eu até acho que não houve mesmo, representará pela manutenção das medidas cautelares e por eventuais advertências a mais. Então, me parece, observado o atual estágio de andamento das coisas, que não passará daí. Ou entende que houve descumprimento e representa pela preventiva, ou entende que não, representa pela sua manifestação, contribui ou pode contribuir eventualmente para um esclarecimento aqui ou acolá, e vida que segue a partir daí. Quando voltar essa manifestação, o inquérito irá concluído para o ministro Alexandre, o ministro relator, e aí sim virá a decisão, coisa que me parece não irá tardar muito, não.
Agora, doutor Guilherme, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, tem havido por parte, especialmente da esquerda, dos governistas, um argumento de que, por decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o próprio Lula, hoje presidente do Brasil, já foi impedido de dar entrevistas anteriormente. Como é que essa situação se difere da situação atual de Bolsonaro, de uma aparente proibição de dar entrevistas por parte de Alexandre de Moraes, ou se trata mais ou menos do mesmo caso? Algumas pessoas, inclusive, já me interpelaram, Larga, acerca disso. E eu disse a elas, agora reitero a vocês: processo penal não tem capa, tem conteúdo. De mais a mais, 2 erros não fazem acerto. Valendo referir, inclusive, que depois o presidente Lula acabou sendo autorizado a dar algumas entrevistas e, portanto, esta decisão do ministro Fux, que lá atrás foi sim equivocada, acabou sendo superada. 2 erros não fazem acerto. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.